Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Bendito seja o nome de Jesus, por mais esta feliz oportunidade que Ele nos dá de estar aqui e transmitir aos irmãos a palavra de Deus. Ainda que possa vir ser palavra já conhecida dos irmãos, a palavra que eu quero tratar com os irmãos diz respeito do princípio da nossa fé, aquelas doutrinas básicas que nós recebemos no início da nossa conversão, quando vamos sendo discipulados. Mas eu acredito que essas doutrinas, embora sejam consideradas como básicas, devem estar sempre sendo repetidas dentro da igreja. Porque há cristãos que já estão há muito tempo na caminhada, que já conhecem, que já aprenderam, mas sempre há novos convertidos, há novos cristãos, e que precisam estar sempre ouvindo essas doutrinas acerca da fé, da salvação, da nossa redenção. E Paulo dizia não se cansar às vezes de dizer aos irmãos as mesmas coisas, porque ele tinha como segurança para eles. Espero que os irmãos não venham se cansar de ouvir às vezes as mesmas coisas. Também nós cremos que venha a ser segurança para nós. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Hebreus capítulo 10, onde eu quero estar tratando com os irmãos com respeito a esta palavra. Livro de Hebreus capítulo 10, com respeito a essa nova aliança que temos com o Senhor nosso Deus. Capítulo 10, verso 19. Se antes não tínhamos acesso a Deus, por consequência de nossos atos, do pecado, no entanto, hoje, pela nova aliança, nos é permitido chegar à presença de Deus, ter acesso ao santo lugar, a presença de Deus. Verso 19, vamos estar lendo os 5 versículos da palavra de Deus. Capítulo 10 do escritor aos Hebreus, verso 19, que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Graças a Deus. Pelo texto que nós lemos, nós vemos que um dos privilégios do cristão hoje é essa nova aliança, esse novo concerto, esse novo pacto que é feito em Cristo Jesus através de seu sangue, o acesso à presença do Senhor nosso Deus. Nós podemos agora entrar no santíssimo lugar, no lugar santo, pelo sangue de Cristo Jesus nosso Senhor. Um privilégio, como eu disse aos irmãos, que é através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um privilégio que o povo de Israel, como os irmãos bem sabem, no passado, não tinham. Eles não tinham acesso ao santuário de Deus propriamente dito. O povo de Israel, o povo comum da época, não podia ter esse acesso a Deus. Apenas cabia ao sacerdote entrar no santuário de Deus e ao sumo sacerdote, uma vez no ano, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. O povo comum não tinha acesso ao santuário de Deus propriamente dito. Apenas tinha acesso à parte exterior do tabernáculo. E o povo então, quando queria prestar a sua oferta, o seu sacrifício, as suas oferendas para Deus, precisava de medianeiros, precisava vir até o sacerdote
E esse então apresentaria diante de Deus, moveria diante de Deus a sua oferta, o seu holocausto, o seu sacrifício pelo pecado. O povo não tinha acesso ao Santíssimo Lugar, mas como eu disse aos irmãos, apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, entraria lá e ofereceria então o sacrifício para o pecado de todo o povo, sendo que ele mesmo teria que oferecer sacrifício por si mesmo. Mas pelo texto que nós lemos agora, diz a palavra, para os que estão de fora, para os que assistiam do lado de fora, hoje tem ousadia, confiança para poder então adentrar no santo lugar, no santíssimo lugar, na própria presença de Deus, mas pelo novo e vivo caminho. Somente através do novo concerto, da nova aliança, porque hoje também nós temos, conforme diz o verso 21, um sacerdote, um grande sacerdote na casa de Deus. E esse grande sacerdote é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote, o bispo e supremo pastor das nossas almas. Ele é o nosso mediador, único e perfeito, de uma nova e de uma melhor aliança, que é feita através do seu próprio sangue. É Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele, o único, que agora se põe entre Deus e os homens e que intercede por eles. Ele é o nosso mediador, o único, diz a palavra de Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o novo concerto, é a nova aliança que é realizada pelo sangue de Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que temos que ter confiança, ousadia para entrar na presença de Deus, mas não é em nós, é pelo sangue de Cristo Jesus. Não é por nós mesmos, é por Cristo Jesus, nosso Senhor. E como nós vamos então nos achegar diante deste Deus que é santo, que é maravilhoso e que é tremendo, ao qual no passado não se podia entrar de qualquer maneira, ainda que fosse sacerdote, ainda que fosse sumo sacerdote, não era de qualquer maneira que se adentrava no santuário de Deus, ou muito menos no santíssimo lugar. Corria o risco de entrar de qualquer maneira e serem fulminados, serem mortos, porque entrou de qualquer maneira na presença de Deus. Mas qual é a maneira que nós então hoje vamos adentrar a presença do Senhor? Vamos adentrar a presença do Deus que é santo, lembrando os irmãos que o nosso Deus, Ele era e que Ele é, conforme diz a Bíblia, um fogo consumidor. Esse é o nosso Deus, um Deus santo, um Deus tremendo. E a advertência que foi dada a Moisés, ela cabe a nós também hoje. Ela serve a nós também hoje. Moisés, Deus falou com ele e disse: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. A advertência é para nós hoje também. Mas diz a palavra que temos ousadia, temos confiança para entrar na presença de Deus. Mas não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito que vamos entrar na presença de Deus. De forma alguma. Não é de qualquer maneira que vamos entrar na presença do Senhor, nosso Deus. Então, como chegar perto dele? Como se aproximar diante do Senhor? Que direito eu e você nós temos de falar com Deus? Que direito nós temos de adentrar na presença do Senhor? Com que direito eu e você possamos entrar no santíssimo lugar? Com que direito? Nós então vamos entrar na presença do Senhor. Com confiança? Sim. Mas como nós adquirimos essa confiança? Como nós adquirimos essa ousadia? Essa inteira certeza de fé para poder adentrar na presença do Senhor? Não é por nós mesmos. Eu digo aos irmãos que é necessário que nós sejamos então habilitados, capacitados, aptos para poder adentrar na presença de Deus. Precisamos ser capacitados. Precisamos ser habilitados para então adentrar na presença desse Senhor nosso Deus. E nós somos capacitados hoje. Nós passamos a ser habilitados a adentrar na presença do Senhor quando passamos então a desfrutar dos privilégios, das bênçãos dessa nova aliança
desse novo concerto que é feito, que é realizado pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Está muito claro para nós, irmãos, que nós não vamos nos achegar diante de Deus por aquilo que nós somos por natureza. Porque aquilo pelo que nós somos por natureza, nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos longe de Deus. Nós estávamos desviados, cada qual andando pelo seu caminho, como ovelhas que não têm pastor. Então, não vamos adentrar a presença desse Deus por nós mesmos, por aquilo que nós somos por natureza. Porque o que a Bíblia diz com respeito ao que o homem é por natureza, não é coisa boa. O que a Bíblia diz que nós somos por natureza? Pecadores. Pecadores destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram. Todos fracassaram. Todos. Ninguém conseguiu atingir o ideal de Deus. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Por natureza, está claro, está mais do que provado que nós não podemos nos achegar diante de Deus. Nos aproximar, entrar no santíssimo lugar, a própria presença de Deus. Por natureza, não. E a palavra de Deus, com respeito a isso, tem muita coisa a ser dito. Conforme diz Romanos 5:12. Como que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Assim éramos nós, por natureza, pecadores, destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia tem outras expressões, embora sejam expressões fortes, sejam expressões que ninguém gosta de ouvir, mas está na Bíblia, e é dito ao nosso respeito. Nós éramos por natureza filhos da ira, pessoas destinadas a sofrer o juízo de Deus. Éramos filhos da desobediência, é o que diz a palavra de Deus em Efésios. Nós éramos filhos do diabo, porque fazíamos as suas obras. Quem de nós, quando não convertido por natureza, não foi mentiroso? E quem mente tem por pai o diabo. Éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo, filhos do inferno. Éramos filhos da maldição, porque estávamos debaixo do pecado, e quem está debaixo do pecado está debaixo de maldição. Nós éramos por natureza assim. É feio de ouvir, é ruim de ouvir, mas era o que nós éramos. É o que a Bíblia diz, é o que Deus diz ao nosso respeito, o que nós somos por natureza. Somos isso. A palavra de Deus nos diz mais, né? Éramos, a expressão em Apocalipse, dita uma das igrejas da Ásia, éramos desgraçados. Não é palavrão, está escrito na Bíblia. Éramos infelizes. Diz mais a palavra. Éramos miseráveis, pobres, cegos e nu. É o que nós éramos por natureza. Por nós mesmos podemos adentrar a presença do Senhor? Isaías 64, verso 6 diz que: mas todos nós somos como um imundo, e as nossas justiças como um trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Eis o que eu e você éramos por natureza. Como podemos adentrar a presença do Senhor? Como nós podemos chegar perto de Deus? Como nós podemos falar com Deus? Se o que nós éramos era tudo isso. Mas diz a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, e verso de número 3. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Efésios diz isso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue chegaste perto. Pelo sangue. Observe mais uma vez esta expressão: pelo sangue de Jesus. Vós que estáveis longe, vós que estáveis desviados, vós que estáveis extraviados, agora chegaste perto. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova aliança. Foi o que Jesus disse quando instituiu a ceia. Este cálice é o novo testamento, é um novo concerto no meu sangue,
que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Pelo sangue, agora chegaste perto. Então está claro, irmãos, que não é por aquilo que eu sou que eu vou me aproximar de Deus, que eu vou me achegar a Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu possuo virtude, não é porque em mim há bondade, não é porque em mim há boa moralidade, é porque eu vou ter o direito, então, de me achegar diante de Deus. Não, porque nós vimos que, por isso mesmo, o que nós éramos por natureza, não éramos coisas boas. Então não é por ser bom, não é por ter boa conduta, ainda que tudo isso é muito bom, tem que ser vivido e praticado, mas não é por isso que nós vamos nos achegar ao Senhor. Não foi por isso que nós chegamos perto, não. É pelo sangue de Cristo Jesus. E não é confiado nessas coisas que nós vamos entrar com confiança na presença de Deus, não. A nossa confiança está em que Jesus derramou o sangue por mim. Ele me abriu o caminho, o acesso a Deus pelo seu sangue. Pelo seu corpo, o véu foi rasgado na cruz do Calvário. Eu tenho acesso a Deus. Por Jesus. Por Jesus. O que significa que primeiramente foi preciso nós ser redimidos. Primeiramente foi preciso nós sermos resgatados da nossa vã maneira de viver, da nossa condição vil de viver. Nós fomos resgatados, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Pelo que o primeiro passo na nossa redenção se deu o perdão dos nossos pecados. E isso, irmãos, só foi possível porque houve um substituto para padecer no nosso lugar. A remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, só foi possível pela morte do substituto, pelo derramamento de sangue. Jesus precisou morrer, porque senão nós não teríamos acesso a Deus. Jesus precisou morrer. Era necessário ele morrer. Esse foi o único caminho, o método que Deus estabeleceu para que o homem pudesse chegar a Deus, através da morte do inocente. No nosso caso, Cristo Jesus teve que morrer, teve que padecer por nós. Não é por nós mesmos que nós temos ousadia para entrar na presença de Deus. Não é por nós mesmos que nós adentramos ao Santíssimo Lugar. Não, é por Cristo Jesus. Não é segundo as nossas obras, de forma alguma. Porque Deus não chamou ninguém segundo as suas obras. É o que diz a palavra de Deus em Timóteo. Ele nos salvou e Ele também nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é pelas obras que Ele nos chamou, é segundo o seu próprio propósito, é segundo a soberana vontade de Deus, é segundo o seu próprio propósito e graça que Ele nos salvou e também nos chamou. Não é por ser bom, porque é verdade, os irmãos há de convir comigo e concordar comigo que há bastante gente boa no mundo. Sim, há muita gente boa, há muita gente honesta, há muita gente sincera, há muita gente de boa conduta, de boa moral no mundo, que não são cristãos, conforme já foi dito nesta noite. Há muita gente assim no mundo, pessoas que prezam o bom costume, pessoas verdadeiras, sinceras, fiéis nos seus negócios, na sua vida. Mas contudo, mesmo essas pessoas, elas podem não estar pensando em Deus. Mesmo essas pessoas podem estar vivendo sem ter interesse por Deus. Apenas pratica algo que é bom, que é de boa moral. Mas contudo, mesmo essas pessoas podem estar longe de Deus. Porque não é pelas obras que elas se aproximam de Deus. Mesmo as pessoas assim podem estar longe de Deus. Porque essas coisas sozinhas não é
que nos faz nos achegar a Deus. Não são essas coisas que nos faz chegar à presença de Deus, não. Conforme o texto, nós vamos destacar sempre isso. É por Cristo Jesus. É pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Esse é o método estabelecido por Deus. Não há outro. Não é pelas obras. Porque se nós confiamos nessas coisas como meio ou como direito legal de se chegar a Deus, não é esse o método que Deus usa. Não é esse o método que Deus quer que nós venhamos por Ele se aproximar dEle. De forma alguma. Porque acreditar que é através das obras que eu me aproximo de Deus é negar o próprio Evangelho. É negar a mensagem do Evangelho. É negar o texto que nós temos lido. Porque diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não há outro caminho. Não há outro meio que possamos criar, que possamos estabelecer, além do que já está estabelecido por Deus. De forma alguma. O acesso a Deus é pelo novo e vivo caminho. Não há outro. De forma alguma. Pelo caminho que Jesus nos consagrou. Conforme eu disse aos irmãos, porque o homem, pelo seu próprio caminho, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio conhecimento, não conheceu a Deus. Não conheceu ao Senhor. Ninguém veio a conhecer a Deus por si próprio, porque não é algo de nós, é a vocação de Deus, é Deus quem nos salvou, é Deus quem nos chamou, segundo o seu propósito. Porque se fosse possível, suponhamos que fosse possível que isso fosse verdade, que o homem iria se achegar a Deus pelo que ele é por natureza, ou por aquilo que ele faz, Jesus não teria precisado vir ao mundo, menos ainda. Jesus não teria precisado morrer na cruz. Para que o sacrifício? Para que a morte? Para que derramar o seu sangue? Se o homem pode vir a Deus por si mesmo, por aquilo que ele é, se o homem pode ter acesso à presença de Deus pelas obras, seria inútil a vinda de Cristo Jesus ao mundo. Necessário, mas não é isso. O fato é que o caminho para a nossa redenção é algo que foi traçado já por Deus antes dos tempos e dos séculos. O caminho para a nossa redenção, para a nossa salvação, não é algo que Deus fez de improviso, como que vou consertar o que deu errado no princípio. O homem pecou, o homem me desobedeceu, então eu vou consertar isso, vou criar um meio para o homem salvar. Não. A nossa redenção não se deu de improviso. Não é algo que Deus fez para consertar o que deu errado no princípio, não. O caminho da nossa redenção, da nossa salvação, é algo que Deus já estabeleceu antes dos tempos e dos séculos. Jesus não se manifestou para consertar. Eu digo isso com respeito e temor a Deus. Jesus não se manifestou para consertar o que o Pai errou no princípio, não. Era propósito de Deus antes da fundação do mundo. Não está nada errado. Tudo está de acordo com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, com a soberana vontade de Deus. Antes mesmo que houvesse mundo, Deus já enxergava a nossa miséria, o nosso estado de pobreza, e nos providenciou um meio, nos providenciou um sacrifício, nos providenciou Cristo Jesus, para que através dele pudéssemos ter acesso ao Senhor nosso Deus. Por isso, volto a repetir, é segundo o seu próprio propósito e graça que ele nos propusera em Cristo Jesus. E a expressão é essa: antes dos tempos e dos séculos. Então é claro, irmãos, se você acha que é uma pessoa boa e por isso tem o direito de se chegar a Deus, não tem. É por Cristo Jesus. Não é por você mesmo, não é pelas suas obras, não é pelos métodos que nós criamos. E há muitas religiões criando métodos para se chegar a Deus. O mundo procura se chegar a Deus por si mesmo. O mundo se acha no direito de chegar diante de Deus porque é uma pessoa boa, porque é uma pessoa direita.
Tudo isso é louvável, mas não é esse o método para você chegar a Deus. É por Cristo Jesus tão somente. Nós não podemos nos chegar diante de Deus como fariseu descrito pelo Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo aquilo que possuo. Louvava a si mesmo. Se ele pensava que tinha o direito de entrar na presença de Deus, de ser ouvido por Deus por causa disso, estava enganado. Confiava em si mesmo, confiava naquilo que fazia. Pelo que este, disse o Senhor, não pôde ser justificado, não desceu justificado para a sua casa. Se alguém procede desta maneira, está tão longe de Deus como o pecador que ainda não foi alcançado. Porque não é desta maneira que nós vamos adentrar a presença do Senhor. Não é confiado em nossas próprias obras, não é confiado em nós mesmos, não é por sermos religiosos que nós temos o direito de chegar a Deus. Não é porque nós observamos e nos dedicamos às reuniões de cultos, não é porque nós observamos a palavra de Deus, não é porque nós temos interesse por Deus. Embora tudo isso, como eu digo, deve ser observado e praticado, mas não é por isso que nós vamos chegar a Deus. Não, é por Cristo Jesus. Ele é o único caminho, Ele é o único método. Por Cristo Jesus, não há outro. Porque o único caminho é o que está sendo apresentado, irmãos. E há muitos crentes ainda que não entenderam isso, não compreenderam isso. Como então eu poderei entrar à presença desse Deus? É pelo novo caminho que Cristo nos consagrou. Como vamos nos aproximar de Deus? Pelo sangue de Jesus. Todas essas coisas que nós fazemos não é para nos aproximar de Deus. Eu digo que nós o fazemos hoje como cristão é porque nós estamos próximos dele. É o resultado de nossa aproximação deste Deus que mudou a nossa vida, que transformou o nosso coração, o nosso caráter, que mudou o nosso entendimento. É por isso que nós praticamos tudo aquilo que nós praticamos, daquilo que diz respeito ao cristianismo, à vida cristã. É porque nós que estávamos longe, agora chegamos perto. E nós o praticamos e o fazemos não porque queremos nos aproximar de Deus, nós já estamos próximos dele. O que nós fazemos é resultado dessa aproximação. Deus preparou, conforme diz a Bíblia, assim, as boas obras para que nós a praticássemos. Não para que, por meio delas, viéssemos chegar a Ele. De forma alguma. Sim, Deus preparou as boas obras. E, como cristão, nós temos o dever, a obrigação de fazer o bem, de praticar as boas obras. Mas não foi isso que nos abriu o caminho para Deus. Não foi isso que rasgou o véu. Não foi isso que disse agora entre com ousadia a presença de Deus, porque agora eu estou vendo, vocês estão praticando coisas boas, vocês estão fazendo aquilo que é correto. Não foi isso que nos abriu o caminho, não foi isso que rasgou o véu, não foi isso que nos deu confiança para entrar na presença de Deus. É o sangue de Cristo Jesus. Porque cristão que é cristão, ele tem compromisso em mostrar as boas obras, o praticar as boas obras. Porque o cristão que não pratica isso, que não mostra as suas boas obras, está pecando, não é cristão. Porque nós temos um compromisso de mostrar as boas obras ao mundo, não como sinal de autoaprovação, de autoglorificação, não, mas para testemunho da verdade. Porque a palavra de Deus lá em Mateus é esta: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais no céu. É o dever, é a obrigação de todo cristão fazer isso. Como posso adentrar a presença de Deus? Nós sabemos que não é por nós mesmos. O estar na presença de Deus, o ter acesso à presença de Deus, não é algo que nós vamos conquistar, não é aquilo que nós conquistamos pelo nosso esforço,
pela nossa dedicação, não, é aquilo que nos foi conquistado, é aquilo que nos foi adquirido por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é um direito adquirido por nós, é um direito que Jesus nos adquiriu, o ter acesso à presença de Deus, e isto pelo seu sangue, pelo seu corpo e pela sua morte. É um direito que o Senhor Jesus Cristo nos adquiriu nessa nova aliança, pelo seu sangue, pelo seu corpo e pela sua morte. E o que Ele nos conquistou, irmãos, não é o direito de expressar religião livremente. O que foi que Ele nos conquistou? Não foi o direito de ter uma vida melhor, não é o direito de sermos ricos, não é o direito de ter livre escolha, nada contra essas coisas, mas não foi isso que Ele nos conquistou. O que Ele nos conquistou foi o acesso a Deus. O que Ele nos conquistou e nos garantiu foi a nossa redenção, a nossa adoção de filhos, o nosso direito de poder adentrar a presença de Deus. É isso que Ele nos conquistou. É isso que nós desfrutamos hoje, nessa nova aliança, neste novo concerto. E a nossa redenção, ela não se dá tão somente no perdão dos nossos pecados. Ela iniciou-se com o perdão dos nossos pecados, mas não para por aí. A nossa redenção ainda continua. E ela vai se dar naquele dia do arrebatamento, quando por fim os nossos corpos que são mortais, que são corruptíveis, se revestir da incorruptibilidade. Aí então se dará a redenção final do seu povo, em que nós seremos transformados e arrebatados para estar junto com o Senhor. É esse o direito que Jesus tem nos conquistado. Não tão somente o perdão dos nossos pecados, é o início. Mas a redenção não para por aí, ela continua. E por último se dará na transformação dos nossos corpos. Nada daquilo que possamos fazer de bom é o que vai nos garantir, nos dar o direito de nos achegar a Deus. Nós nos achegamos a Deus tão somente pelo seu Filho Jesus Cristo. Se não for por Ele, diz o Senhor, ninguém chegará ao Pai. É a expressão que Jesus usa. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Não tem outro caminho. Não existe outro meio, outro método. É por mim. Eu sou o caminho. Essa é a expressão de Cristo Jesus. É por Ele, então, somente por Ele, então, que nós vamos chegar a Deus. Conforme diz Paulo, é Deus em seu Filho reconciliando consigo o mundo. É Deus em seu Filho, Jesus Cristo, que nos reconciliou e que também nos deu o ministério da reconciliação. É Deus em seu Filho perdoando o mundo. Alguém precisou fazer isso por nós. E este alguém é Cristo Jesus. Por isso que nós não nos gloriamos em nós mesmos. Nos gloriamos em Deus. Glorificamos a Deus. Porque esse direito que nós desfrutamos hoje é um direito conquistado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, tão somente. Jesus precisou morrer para que nós tivéssemos vida. Precisou derramar o seu sangue para que houvesse então perdão dos nossos pecados. E conforme nós vemos em Hebreus, não é mais os homens que vão providenciar sacrifício para o perdão dos seus pecados. É Deus quem nos providenciou o verdadeiro sacrifício perfeito e único, Cristo Jesus, nosso Senhor. É Deus que agora apresenta o sacrifício que será feito uma única vez para o perdão dos nossos pecados, Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o sacrifício perfeito que de fato pode tirar o pecado do mundo. Pelo que nós temos que ter em mente a declaração, a expressão de João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o sacrifício que Deus oferece pelo mundo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, em Jesus se resume todo o cerimonial e todo o ritual do Antigo Testamento. Em Cristo Jesus se resume, porque aquilo eram figuras,
eram sombras, mas em Jesus se resume todo o cerimonial, todo o ritual do Antigo Testamento. É em Cristo Jesus nosso Senhor. Podemos dizer, temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus pelo sangue de Cristo Jesus, com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. O sangue de Cristo Jesus, ele foi espargido e purificou-nos completamente. Hoje estamos purificados de toda a má consciência, porque se ainda ela nos acusa de pecado, de condenação e juízo, nós podemos clamar nesta noite e dizer: pelo sangue de Jesus eu fui lavado, pelo sangue de Jesus eu fui purificado, pelo sangue de Cristo Jesus eu fui perdoado. Nós estamos livres de toda a má consciência, pelo sangue de Cristo Jesus estamos limpos. Por isso nós confiamos e entramos na presença de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Porque antes de nós chegarmos à presença de Deus, algo precisou ser feito acerca dos nossos pecados. E é isso que foi feito. E Jesus morreu, Jesus derramou o seu sangue para que eu e você pudesse ter acesso ao Pai. Porque nós nada podíamos fazer. O salário do pecado era a morte e era o que nós merecíamos. Então Jesus se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Deus imputou em seu Filho os nossos pecados. Por isso ele morreu, por isso ele padeceu e por isso hoje nós temos acesso livre à presença de Deus. O caminho está livre. Eu posso ter acesso a Deus com confiança, mas só pelo sacrifício de Cristo Jesus. É assim que nós cremos, irmãos? Pois é assim que nos ensina a palavra de Deus. Só há este meio estabelecido por Deus, não há outro. Como nós vamos chegar? Diz a palavra: com o verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não tem jeitinho brasileiro, né? Precisa chegar a Deus? Não. Costuma-se dizer que sempre é um jeitinho brasileiro de se resolver as coisas, ou de burlar algumas leis e chegar onde quer. Com Deus não. Não tem como burlar esse método não. Ou entra por esse caminho ou não tem acesso a Deus. É por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Eu não crio meios para chegar a Deus. Não. Eu entro pelo caminho que Jesus nos abriu. Se não for por esse, não adianta. É ladrão e salteador. Esse é o caminho. É só por este caminho. Devemos aceitar o que Deus fez por nós. E foi isso que Deus fez por nós. Nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que, crendo, não viemos a perecer, mas possamos alcançar a vida eterna. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então nós não temos que nos sentir suficientemente bom. Só quando eu me sentir perfeito, suficientemente bom, é que eu vou entrar na presença de Deus. Não é por isso. De forma alguma, é pelo sangue de Cristo Jesus. Porque hoje nós nos deparamos com pessoas assim. Quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado, eu vou para a sua igreja. Então eu vou aceitar Jesus. Nunca vai entrar. Quando? Se isso fosse possível, eu precisaria de Deus, né? Quando então ele vai estar pronto? Quando então ele vai estar preparado? Nunca. Então não vamos esperar sermos suficientemente bons para depois vir para Deus, não. Porque Jesus é aquele que recebe pecadores e come com eles. Porque ele quer mudar a vida deles, quer perdoar os seus pecados. É isso que Jesus faz. Jesus não recebe virtuosos, recebe pecadores. Recebe imperfeitos. Porque é só ele que pode, de fato, nos mudar e nos aperfeiçoar. Só Cristo e Jesus nosso Senhor. Não é pelo nosso esforço que nós vamos chegar a Deus. De maneira alguma. Este é o método, este é o caminho. Acheguemos a Deus com a nossa consciência limpa.
Porque o sangue de Cristo Jesus, pela aspersão do sangue de Cristo Jesus, nós fomos purificados. E hoje nós somos aceitos. É essas bênçãos, irmãos, da nova aliança, do novo concerto que nós temos com o Senhor. Acesso à sua presença. Que coisa maravilhosa. Não adquirido por nós, mas por Cristo Jesus. Deus fez um novo concerto conosco pelo sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Agora a lei de Deus, ela é escrita em nossos corações. Não mais em tábuas de pedra, mas pelo seu Espírito em nossos corações. É escrito a lei de Deus. Portanto, nós possamos declarar como declarou os Salmos: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque não é a nós mesmos, é ao Senhor que nós damos glória, por nos ter dado o privilégio de ter acesso à sua presença. Então não espere ser suficientemente bom para entrar na presença do Senhor. Porque se você não se acha suficientemente bom para entrar na presença de Deus, só prova o quanto você está longe dele mesmo. Porque não é esse o método que Deus vai usar de forma alguma. Não é esse o método que Deus usa, é por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe em o nome de Cristo Jesus. Amém.